sejam bem-vindos à disciplina de instrumentação do ensino de matemática 1. Eu me chamo Ariane Mello, né? E a partir de agora a gente vai começar a estudar um pouco sobre os instrumentos, né? Que regem os documentos que fundamentam o ensino fundamental 2, ali conhecido, hoje conhecido, né? Como os anos finais e antigamente como se chamava de primário, tá? Então, nessa disciplina, a gente vai conhecer um pouco sobre os documentos legais que regem aí a instrumentação do ensino fundamental 2, né? LDB, PCN, as diretrizes, BNCC. A gente vai também conhecer e discutir um pouco sobre os instrumentos usados nesse processo de ensino-aprendizagem de matemática, livros, como as questões devem ser elaboradas, como as questões devem ser aplicadas, recursos didáticos, como inseri-los, né, na aula, em que momento, né, quais, em que disciplina, desculpa, em que tópicos do ensino matemático é mais adequado ou não, em que tempo. Vamos também ver as formas de avaliação, né? Como que a avaliação deve ser feita, quais os tipos de forma de avaliação, depender do aluno, né? Quando eu falo aluno, eu falo de maneira geral, né? De todos que compõem ali a sala de aula em específico, tá? E aí, no decorrer da disciplina, a gente vai falando mais de cada um desses tópicos. Então, o ensino fundamental 2, né, como eu falei anteriormente, ele tem suas caracterizações, né, assim como as demais etapas, o ensino infantil, o ensino médio, o ensino superior. Então, nessa primeira unidade, a gente vai caracterizar de forma geral, né, o ensino de matemática no ensino fundamental 2. E aí, o objetivo da aula é caracterizar a área de conhecimento matemático no ensino fundamental 2, conforme os documentos legais existentes, e trazer algumas características específicas da matemática. Então, começando aí da educação básica, né? Que é esse básico, né? O próprio nome já diz muito. O fundamento, né? É aquilo que o aluno, que qualquer indivíduo precisa para começar ali um entendimento mais aprofundado sobre as características, sobre as usualidades, de como as coisas se resolvem, de como as coisas acontecem, né? Então, a educação básica, ela é dividida aí em 3 etapas, né? A gente tem o ensino infantil, o ensino fundamental, que é o mais extenso, e temos o ensino médio, né? Antigamente chamava aí primário, né? Era o ensino fundamental, o ensino médio chamava de ginásio, né? Não sei se vocês lembram de alguém já falando dessas nomenclaturas. E aí o ensino infantil, ele vai ali do jardim, infantil 1, infantil 2, infantil 3, infantil 4, né? Hoje tem essas nomenclaturas. E aí o ensino fundamental, ele vai do primeiro ano ao 9º ano, né? Hoje se chama assim, vai do primeiro ao 9º ano. Esse primeiro ano era que antigamente era alfabetização, que era lá na educação infantil. E aí ela foi migrada para o ensino fundamental, tá? E por isso que aumentou um ano. Então, não é que se criou uma nova, vou dizer assim, uma nova série, né? Um novo ano. Às vezes fala, tem um 9º ano, apareceu um ano a mais aí. Não, foi só a migração da alfabetização para o ensino fundamental. E o ensino médio, né, são formados aí com 3 séries, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, tá? E aí, quais os documentos, né, que regem aí esse ensino fundamental, né, hoje chamado aí de anos finais, né? A gente tem a LDB, né, que eu acho que dentre os documentos que a gente tem, a LDB ela foi a primeira e a principal, né? Porque por meio delas foi que vieram melhorias. O ensino brasileiro passou a ser organizado e, de certa forma,
seguir um determinado padrão em todos os estados do país. Vieram aí avaliações, foram criadas, né, avaliações para o ensino, para a educação básica, concursos públicos, o piso. Então, assim, a LDB trouxe muitas melhorias para a nossa educação de termo geral, né? E aí a gente tem também as diretrizes, né? As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né? Que aqui a gente vai começar a tratar sobre a organização curricular. Temos os PCNs, né? E aí os PCNs, assim como o LDB, assim como as diretrizes, elas são todas construídas para cada etapa, né? Tem tudo direitinho, tudo organizado e tudo destrinchado para cada etapa da educação e para cada série, né? Para cada ano dentro de cada etapa. E aí, os PCNs, a gente traz as organizações curriculares também, né? A gente tem aqui o que a gente vai trabalhar aqui, né? O PCN aqui da matemática, esse aqui em azul, né? Ele tem uma para cada componente curricular, tá? E esse aqui é o que se refere à matemática, é o volume 3, esse da capa azul, tá? E aí a gente tem também a Base Nacional Comum Curricular, né? Ela não está na ementa da disciplina, mas eu trouxe para que a gente possa falar, abrir aí um parênteses para falar sobre ela, porque o PPC da disciplina ele foi criado, acho que em 2016, o PPC dessa turma aqui, e a Base Nacional Comum Curricular, ela veio aí em 2017, né? Então, talvez por conta disso ela não entrou aí na emenda da disciplina, mas eu vou trazer aqui porque ela é importante, muito importante, né? E ela traz as atualizações de como o ensino está hoje, né? Hoje a gente não tem mais o ensino como traz os PCNs que eram em ciclos, né? Hoje a gente trabalha com anos, né? Anos finais, que é como agora o ensino fundamental 2 é chamado, ele é dividido em duas etapas, né? Os anos iniciais, que vai do primeiro ano ao quinto ano, e a gente tem os anos finais, que vai do sexto ao nono ano. E aí, a base comum curricular vai trazer como que foi feita essa divisão, tá? Então, o ensino fundamental, ele é o quê? Obrigatório, né? É obrigatório o governo, né, o Estado, ofertar e é obrigatório que os pais responsáveis matriculem seus filhos na idade que é indicada, né? Porque, caso contrário, é até possível que possam sofrer aí algum tipo de processo judicial, né, por conta de não estar matriculando o filho na idade adequada. É gratuito, né, porque é ofertado nas escolas públicas, né, e atende crianças a partir dos 6 anos de idade. Então, nem para mais, nem para menos. Completou 6 anos de idade, já pode matricular. Quer dizer, completou 6 anos de idade, né? Ele passa ali a compor, né? Era o ensino fundamental. E aí, desde 2006, a duração do ensino fundamental, né? Que de então era de 8 anos, né? Como antes da BNCC, passou a ter 9 anos, né? A LDB foi alterada em seus artigos 29, 30, 32 e 87, e através da Lei Ordinária 11.274 de 2006, e ampliou a duração do ensino fundamental para 9 anos, estabelecendo como prazo para a implementação da lei pelos sistemas de ensino o ano de 2010. Eu acredito que hoje em dia todas as escolas devem seguir, né, essa alteração, que o ensino fundamental não é mais dado em 8 anos, né? Agora ele é dado em 9 anos, né? Que vai do primeiro ano até o nono ano. E aí, como que ele passou a ser chamado agora e dividido, né? Como eu falei anteriormente, anos iniciais, que compreende do primeiro ao quinto ano, e os anos finais, ali onde compreende o sexto até o nono ano. Então, é assim que se divide e que se compõe o ensino fundamental hoje, né?
E aí, como objetivo, né, o ensino fundamental brasileiro, ele é a formação básica do cidadão. Então, assim, tão tal que ele traz o nome fundamental, porque a criança não pode deixar de passar por essa etapa do ensino, né? Porque é ali onde que ele vai realmente conhecer as individualidades de cada componente, né? Ganhar, de certa forma, um estudo mais aprofundado, né? E aí ele é tão fundamental, tão tal que ele é o mais extenso, né? Tem ali, são 9 anos, diferente das etapas infantil e da etapa do ensino médio, tá? Então, para isso, segundo o artigo 32 da LDB, é necessário, né? Ao final do ensino fundamental, o aluno ele vai ser avaliado e espera-se, né, claro, que ele saia com tenha alcançado esses objetivos, que é o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos, né? Vou tentar botar um laser aqui. Então, ó, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, é fundamental que o aluno saia do ensino fundamental, um pouco redundante, mas é isso, né? Com o domínio da leitura, com o domínio da escrita e com a linguagem matemática bem desenvolvida. Um segundo objetivo é a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores que se fundamentam a sociedade, né? Então, a partir daqui a gente já pode ver como ele já traz aí, como o que a gente chamava lá antes a gente chamava de as matérias, né? Que é aqui, domínio da leitura e da escrita, português, do cálculo à matemática, compreensão do ambiente natural e social, ali traz história e geografia, ciências, né? E alguns valores que devem ser fundamentados, como os temas transversais trazem isso, né? Essa parte dos valores que não são abordados de forma muito criteriosa dentro das disciplinas, né? E aí a gente tem também o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, né? Isso aqui também é bem aprofundado e trabalhado nos temas transversais, né? E que o professor deve estar atento, né? Para que possa estar introduzindo, né, os temas transversais dentro do ensino, seja matemática, seja português, seja história, seja geografia, enfim, qualquer que seja, ele tem que estar ali introduzindo os temas transversais, porque faz parte da formação, né, do estudante, a formação básica do cidadão, né? Porque os temas transversais ali vão trabalhar o quê? Sobre a saúde, trabalho e consumo, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, eu acho que tem algum outro, né? Mas a gente vai ver mais à frente. E o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, né? Em que se assenta a vida social. Então, esses são os objetivos aí do ensino fundamental, tá? Tem aí os sistemas de ensino, eles têm autonomia para desdobrar o ensino fundamental em ciclos, né? Desde que respeitem a carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída em no mínimo 200 dias letivos, né? Não sei se vocês lembram dessa divisão, né? Como o ensino fundamental era regido por meio de ciclos, né? A gente tinha aí 4 ciclos, né? No ensino fundamental. O primeiro ciclo era primeira e segunda série, o segundo ciclo era terceira e quarta série, o terceiro ciclo, quinta e sexta série, e o quarto ciclo, sétima e oitava série. Nessa estrutura, o aluno ele era avaliado a cada 2 anos. Ele fazia 2 séries, era avaliado. Fazia 2 séries, era avaliado. Só que, assim, em muitos lugares, não deu muito certo, né?
essa estrutura não deu muito certo e acabou que foi sofrendo aí modificações, tá? E aí, esses ciclos, né, como era, a gente tinha as séries, os ciclos era composto pelas séries, né? Cada ciclo tinha 2 séries. E aí, a carga horária mínima anual de 800 horas, né? E 200 dias letivos ali para serem cumpridos. E aí veio uma adaptação, né, em 2017, aí com a LDB, depois veio BNCC, né? O currículo tem uma base nacional comum e deve ser complementada por cada sistema de ensino, de acordo com as características regionais e sociais, desde que obedeçam às seguintes diretrizes, né? Então, assim, a escola, né, ela tem essa flexibilidade, né? Mas ela tem que estar cumprindo ali algumas diretrizes, né? Apesar sempre respeitando, né, as características, claro, regionais e sociais de cada cidade, porque isso é importante, né, para o entendimento, para a construção cultural e para a formação dos nossos estudantes. Então, as diretrizes são a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem e à democracia. Isso é fato, né? Isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser compreendido pelos nossos alunos, e entendido e praticado, né? Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, né? Orientação para o trabalho, então, assim, apesar de ser ensino fundamental, mas desde o início, né, os estudantes, eles precisam, os discentes, eles precisam conhecer as profissões, para que a partir daí, lá desde a educação infantil, eles comecem a ter o seu despertar, né, para algumas dessas, e aí isso precisa ser sempre trabalhado, ser orientado, estar disponível, né? Essa informação ela precisa estar disponível para os alunos. E aí, promoção do desporto educacional e apoio às práticas esportivas não formais, né? E aí, os conteúdos, né, sistematizados que fazem parte do currículo, eles são o quê? Denominados componentes curriculares, né? Isso era o que a gente chamava antigamente de matéria, né? Esses componentes curriculares, antes a gente chamava matéria, né? Até quando a gente comprava os cadernos, né? Os cadernos traziam antigamente, hoje eu acho que eles colocam disciplina, né? Se eu não me engano. Mas antes, tinha lá nome do professor, matéria, tal, os dias da aula, né? Então, essas matérias têm um nome formal, né? Que são componentes curriculares, os quais, por sua vez, né, se articulam as áreas de conhecimento a saber, linguagens, matemáticas, ciências da natureza e ciências humanas, né? Essas áreas do conhecimento, elas são bem comuns, são bem populares, né, aos alunos do ensino médio, né? Que aí o Enem, ele é dividido de acordo com essas áreas de conhecimento. Então, as áreas de conhecimento são compostas por componentes curriculares, né? Então, as áreas de conhecimento são compostas lá pelo que a gente chamava de matérias, que é as disciplinas, né? E vamos ver qual é a composição de cada área de conhecimento. As áreas de conhecimento, elas favorecem, né, a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares, mas permitem que os referenciais próprios de cada componente curricular sejam preservados. O que ele está dizendo? Deve existir, né, a interdisciplinaridade entre as áreas de conhecimento, né, e a particularidade de cada componente dentro da área de conhecimento. Então, por exemplo, não é que você tá estudando agora, vamos supor um exemplo, ciências humanas, mas é você saber que dentro de ciências humanas você tem os componentes curriculares, né, de forma separada. Ciências da natureza. Agora eu vou estudar os componentes curriculares da área de conhecimento ciências da natureza, né? E aí a gente tem os componentes curriculares. E por isso que se fala que deve existir a comunicação entre eles, né? Mas que dentro de cada um, né? O componente de cada um, a teoria, as particularidades, elas devem ser ali preservadas.
E aí o currículo da Base Nacional Comum do Ensino Fundamental, ele deve abranger obrigatoriamente, conforme o artigo 26 da LDB, o estudo da língua portuguesa e da matemática. Então, vejam só, obrigatoriamente, né? O currículo tem que ter obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, até mesmo porque é por meio desses dois componentes que o ensino fundamental ele é avaliado, né? A prova do SAEB cobra justamente a língua portuguesa e a matemática. E aí isso leva, né, lá ao objetivo que a gente viu anteriormente, né? O aluno deve sair do ensino fundamental, o quê? Com sabendo ler, sabendo escrever e com a linguagem matemática desenvolvida, né? Isso é obrigatório. E da matemática, né, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente a do Brasil. Não menos importante, né, também os outros componentes curriculares, a ciência, a geografia, a história, né? Aí aqui o ensino, bem como o ensino da arte, da educação física e do ensino religioso. E aí essa parte de ciências, né, quando já traz lá para a geografia, para a história, é, é importante que o aluno estude tanto a global como, né, a do país e até trazer particularidades e informações da região em que a escola está inserida, da comunidade, da cidade. Então, é importante que o aluno ele tenha esse tipo de conhecimento para ele entender o meio ali em que ele é cercado, né? E aí do ensino religioso, e aí lembrando que esse ensino religioso não é ministrado por alguém formado, né, especificamente em alguma religião, né? Existiu aí até várias discussões, né, acerca se esse ensino religioso ele ia ser agregado ou não, mas aí ele foi. E aí os componentes curriculares obrigatórios do ensino médio, né, serão assim organizados em relação às áreas de conhecimento. Então, aí tem lá a área de conhecimento, linguagens. Ela é composta pelos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, língua materna para populações indígenas, deve obrigatoriamente ser ofertado. Língua estrangeira, né, moderna, que geralmente é inglês, né? Geralmente em quase todas tem que ter inglês, mas pode ser também espanhol, francês, e aí vai depender da adequação do currículo de cada escola. Arte e educação física. Então, todos esses componentes curriculares fazem parte da área de conhecimento linguagens. A gente tem aí a matemática, né? E a matemática, ela tem um diferencial, né? Não é puxando sardinha para o nosso lado, não. Mas é porque realmente ela é um componente curricular e ela é uma área de conhecimento, né? De tão abrangente, né? Tanto de tão presente que a matemática é em tudo, em todas as áreas de conhecimento, a matemática está presente. Então, assim, ela realmente abarca, né? Todas as áreas de conhecimento, praticamente, né? Não vou dar assim a certeza, mas provavelmente 99,9% sim, tá? Então, a matemática aí, ela é muito importante no currículo e no aprendizado do aluno, tá? A gente tem aí as ciências da natureza, né? Que tem os componentes curriculares. Ah, não veio aqui, mas os componentes curriculares das ciências da natureza são biologia, né? Química e física, né? Aí vem ciências humanas, história, geografia, e vem o ensino religioso, né? A ciência da natureza, no caso, o ensino fundamental, né? Vai vir ciências, no caso, tá? E aí vem o ensino religioso, tá? E aí eu trago aqui algumas características, né, da matemática. Essas características já foram ditas, né, foram citadas por Pitágoras, né, em seus estudos de forma não tão explícita, né, mas vários estudos foram feitos em cima dos documentos, em cima de materiais, leituras,
E aí alguns autores foram reescrevendo e ali readaptando alguns textos, e eu tirei aí do texto de Irineu Bicudo, né? Algumas características da matemática que eu acho importante aqui a gente estar destacando, né? Até mesmo para estar mostrando aí essa imensidão que a matemática é. Como eu falei anteriormente, ser uma área de conhecimento e ser o próprio componente curricular. Então, o texto é Educação Matemática e Ensino de Matemática, né? O link dele vai estar disponível aqui no slide, que vai ser disponibilizado para vocês na plataforma, tá? Então, vem aí. O que é a primeira característica? Que a matemática, ela é, em parte, a priori. Ou seja, isso significa dizer que a matemática ela é independente da experiência. Então, não necessariamente para saber a matemática, você precisa, no caso, ter vivido uma experiência real, uma situação, né? Existem, algumas resoluções que se você tem, né? Vai ali executar um raciocínio lógico, você tem as teorias consolidadas, você consegue resolver e saber de algumas coisas, não necessariamente ter uma experiência real em relação àquilo, né? Por exemplo, ao executar essa soma, né, com números inteiros, por exemplo, -8 mais -2 é igual a -10. Então, aqui, se você sabe como fazer os jogos de sinais, né? Você já aprendeu sobre essa teoria, facilmente você vai ter essa resolução. Então, por isso que diz que a matemática ela é em parte a priori, né? E às vezes, se você já tem aquele certo conhecimento, você já consegue executar algumas coisas. Um outro exemplo, se você já sabe, quero saber o valor de x, né? Aqui eu tenho x como envolvido nos ângulos internos de um triângulo retângulo. E aí a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo são iguais a 180 graus. Então, tendo base, sabendo disso, eu consigo calcular aqui o valor de x tendo essa informação. Uma outra característica é que a matemática ela é exata, né? Ela é exata no sentido de ter em todos os seus termos definições, regras, diferença, etc., né? Um processo, um significado preciso. Então, assim, a matemática, você pode executar por vários caminhos, mas você sempre vai chegar no resultado correto, né? Então, por isso que ela é exata, ela não deixa brecha dizer, eu encontrei um resultado, fiz por um modo, encontrei um resultado A outra pessoa fez um outro modo, encontrou o resultado B. Então, uma das duas vai estar errada, né? Porque a matemática, ela é exata. Então, aqui, quantas e quais as raízes da equação dada? Se você vai fazer, executar aqui a Bhaskara, né? Ou se você vai fazer pela soma e produto, né? Você vai chegar na mesma resposta, né? Não tem como você fugir disso, tá? A matemática é abstrata. Então, uma abstração é uma classe de eventos e cada evento pertence a essa classe por uma determinada propriedade que possua, sendo consideradas irrelevantes quaisquer as outras propriedades que tem. Então, o sentido, e aí tenham cuidado, né? O sentido da matemática ser abstrata não é que tem coisas que você não entende, mas é porque existem algumas coisas, porque assim, por exemplo, os números naturais, né? Não é que a gente aprende que os números naturais é 1, 2, eu incluo zero, 1, 2, 3. Mas o que é 3? O que é 3? Não é que a gente sabe que aprende que 3 é isso. Não, de que forma que a gente aprende? Pelas quantidades. Então, eu coloco aqui, ó, 3, eu coloco aqui esses objetos, né? E foi assim que foram feitos os números. Então, 1, 2, 3. Aqui eu tenho um objeto, dois objetos, três objetos. Essa nomenclatura desse algarismo, ela foi usada para simbolizar esta quantidade, tá? E aí existem, no exemplo que eu vou dar para vocês, para ficar bem claro, algumas que não é possível representar. Então, ó, considera a situação em que uma pessoa tem R$ 10 e deve 15, né? Então, se eu botar aqui 10 menos 15, então existe ali um déficit, né, de quanto? De -5.
E aí, como que você representa -5 em forma de quantidades, né? Então, essa ideia é que é a ideia de abstrata, né, da matemática. E a matemática ela é também simbólica, né? E aí eu posso usar o exemplo que eu acabei de falar, né, da representação dos números por meio de quantidades, né? Os números, eles foram, essa nomenclatura de 1, de 2, de 3, são símbolos usados para a representação desse objeto, para a representação da quantidade deste objeto, para a representação de quantidade deste objeto. Então, isso é uma representação simbólica, né? E aí, o uso da notação simbólica é uma das principais características de matemática. Ao usar símbolos, a matemática pode descrever padrões, relações e propriedades de uma forma que transcende a linguagem natural, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que os símbolos, eles podem ser, transcender aí linguagens e até lugares, né? E aí, um exemplo claro que se trabalha no ensino fundamental, nos anos finais, né, é a ideia de sistemas lineares, né? Então, a gente usa muito essa simbologia para representar uma situação, para representar aquilo que, por enquanto, é abstrato, aquilo que a gente ainda não sabe, mas que é possível descobrir, né? A priori, se você já souber de técnicas, né? Ou por meio do aprendizado da teoria, né? Então, assim, em um supermercado foram vendidas 228 caixas de sabão em pó de duas marcas diferentes, a marca Lava Azul e a marca Lava Verde. Então, a gente tem a marca Lava Azul e a marca Lava Verde, né? E aí, a quantidade de caixas que tem lá, vou botar aqui só A, para representar a lava azul. Aqui. Eita, só o A. E aqui a lava verde, vou botar o V. Quando eu pego as caixas da lava azul com as caixas da lava verde, eu sei que elas somam ali 228 caixas. Então, olha aqui a simbologia, porque eu não sei quantas caixas tem de cada uma. Então, eu estou usando a linguagem simbólica para representar essa situação, né? E aí, por isso que ele fala, né, que também quando a gente usa essa linguagem simbólica, a gente consegue generalizar, né? A gente, lembrem lá na parte de indução matemática, que você consegue generalizar e a partir dali a gente consegue descrever padrões de situações. E aí a matemática ela é também absoluta. Tá? O que ele quer dizer? Os resultados matemáticos são absolutos, ou seja, não são passíveis de revisão com base na experiência. Por exemplo, o teorema de Pitágoras é o teorema de Pitágoras aqui no Brasil, na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos, aonde quer que seja. Ele vai ser o teorema de Pitágoras. Então, ela é absoluta, tá? Um outro exemplo, consideremos a seguinte expressão. 3 mais -5. 3 mais -5 vai dar igual a quanto? A -2. Em qualquer lugar do planeta que essa conta seja feita de forma correta, ela vai sempre dar -2. Então, por isso que ela é absoluta, ela é exata, tá? E aí a matemática, ela é organizadora, né? Todo o processo de desenvolvimento, de resolução, de contextualização, de generalização, ela segue padrões e ela usa dessas características da matemática para ser desenvolvida, né? Então, tão logo a ciência qualquer ultrapasse o estágio da mera colheita, envolve-se com a atividade de organização das experiências, né? E aí a gente viu que a matemática ela é organizadora, porque usa notações e símbolos, né? E aí isso facilita o entendimento, né? E a visualização de situações, sistemas e teorias, né? Ela é organizadora porque ela usa sistemas e teorias. A matemática ela é construída sobre sistemas axiomáticos e teorias bem definidas, bem consolidadas, né? Por isso que ela é organizada. Métodos de resolução de problemas. A matemática oferece uma variedade de métodos e técnicas para resolver problemas. E aí, ó, esses métodos e técnicas sempre vão levar ao mesmo resultado se uma determinada situação puder ser resolvida de formas diferentes, né?
e a abstração e generalização, como a gente viu anteriormente, né? A capacidade da matemática de abstrair e generalizar conceitos ajuda a organizar e simplificar problemas mais complexos, tá? Então, por meio de vários estudos, né? Essas são uma das características mais notáveis dentro da matemática. Aí aqui eu tenho as referências, né, que foram usadas, e aí que depois coloquei, deixei aqui o link para que vocês também possam ter acesso. Aqui está o link do texto que eu falei, de onde eu tirei essas características da matemática. Eu acho interessante que vocês depois façam aí uma leitura, tá? Então aqui a gente finaliza a nossa aula. Então, até a próxima.